Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo esse vídeo no momento. Como é que você está? E não sei você, mas eu pelo menos estou super feliz. Eu estou muito feliz hoje porque há alguns dias atrás eu pude assistir esse filme chamado Devoradores de Estrelas, ou no original, Project Hail Mary. E hoje eu posso finalmente falar o que eu achei desse filme que, ó, delícia! Começamos zoando assim, ó, com um filmaço. E aí você me pergunta, pra quem é meio leigo nesse assunto, o que é esse filme Devoradores de Estrelas? Por que tanta gente tá falando desse filme? Do nada esse filme brotou, será que é um delírio coletivo? E eu vou falar o porquê que esse filme estava chamando a atenção. Não era pessoalmente um dos filmes que eu tava com mais expectativa para assistir esse ano, tipo, meu Deus, eu tenho que ver esse filme. Mas era um filme que eu tava assim curioso para assistir por dois motivos principais, que é o seguinte: primeiramente, o livro original, para quem não sabe, Project Hail Mary é um livro escrito em 2021 que eu não li, então eu fui de braços abertos para esse filme, né? Mas enfim, o livro original foi escrito por Andy Weir. Quem é Andy Weir, você me pergunta? É o cara que escreveu o livro Perdido em Marte. Sim, aquele Perdido em Marte que virou filme do Ridley Scott, bom filme inclusive, e mais um livro que eu ainda não li, mas que eu pretendo. Inclusive, só nesses dois livros já dá para perceber um padrão em comum para esse autor, né? Ele gosta de aventuras que se passam no espaço com personagem principal lidando com o isolamento dentro de uma espaçonave ou de algum ambiente fechado sem ninguém, discutindo muito sobre ciência como uma forma de resolver os seus problemas ao longo da narrativa. Essa, esse foi o padrão que eu consegui conectar entre essas duas obras, né? Pelo menos do que eu conheço pelos filmes, é o meu referencial. Mas enfim, não é só pelo texto do Andy Weir que me chamou a atenção. E sim, principalmente porque quem dirige esse filme aqui é a dupla de amigos Phil Lord e Christopher Miller, que muita gente não dá a devida atenção para eles, mas eles dirigiram filmes muito bons que muita gente adora, que é o caso de Uma Aventura Lego, Tá Chovendo Burger e os dois filmes de Anjos da Lei. Dois filmes assim muito bons, muito criativos, muito divertidos e que todo mundo lembra com carinho até hoje. Inclusive, eu devia fazer vídeos especiais para Anjos da Lei e Uma Aventura Lego, né? Talvez no futuro, quem sabe? Mas enfim, eles dirigiram esses quatro filmes, esse é o quinto filme deles. E não só isso, eles também são grandes produtores, porque para quem não tá ligado, eles produziram os dois filmes da franquia de animação Homem-Aranha no Aranha-Verso. Inclusive ganharam o Oscar pelo primeiro filme. Então, eles não são pouca coisa não, eles são muito talentosos. Então, por conta desses dois na direção, eu fiquei curioso. O que será que eles vão entregar nesse filme? E assim, eu não tava com uma mega expectativa, porque apesar de eu gostar dos filmes deles, são aqueles filmes mais divertidos, sabe? Aqueles filmes good vibes que você bota na televisão e você assiste numa boa, sem preocupações nem nada. Não que isso seja ruim, porém não me gera tanta expectativa assim para assistir um próximo filme deles. Como, por exemplo, eu teria expectativa para um novo Vingadores, ou Duna Parte 3 ou A Odisseia, que são filmes que de fato eu tenho expectativa para assistir por conta do renome todo que tem por trás. Não que os dois não tenham renome, pelo contrário, eles têm um grande renome, mas que assim é um renome que me conquistou aos poucos, mas que não sei se eu teria um grande ânimo para a próxima obra. Mas de toda forma, eu fui de braços abertos assistir
Devoradores de Estrelas. E, cara, que filme bom, velho. Que filme bom, que filme gostoso demais de assistir. Uma ficção científica memorável pra caramba. Um filme. Ó, eu vou dizer um negócio, tá? Eu acho que esse é o filme de ficção científica pra se recomendar pra todo mundo, tá? Todo mundo pode assistir esse filme de boa, o que é estranho, porque ficção científica é um gênero muito nichado. Não é fácil de recomendar ficção científica pra todo mundo, porque é um gênero muito excludente. Não tem como todo mundo gostar. Por mais que tenha alguns filmes tipo ET ou De Volta para o Futuro, são filmes de aventura com elementos de ficção científica. Eles não são filmes de ficção científica. Se você começa a pensar nos filmes que são de fato de ficção científica, é muito difícil encontrar algum que dê de fato para recomendar para todo mundo. Eu acho que o que mais chega perto, pelo menos para mim, é o Matrix, o primeiro filme. Mas ele ainda tem um negocinho ali que pode ser um pouco estranho para algumas pessoas e tal. Mas agora sim, com Devoradores de Estrela, esse é um filme fácil de se recomendar para qualquer pessoa. Porque apesar de ele ser sim um filme de ficção científica, uma ficção científica daquelas hard, porque tem muito conceito científico, muita coisa que eles explicam aqui, muita coisa embasada de fato em conceitos científicos que existiriam na vida real, eles ainda têm uma narrativa que é muito agradável para o público. Eles usam humor muitas vezes, e é um humor que para mim funciona muito, tá? Um filme muito engraçado, muito feliz. É um filme que te deixa alegre do início ao fim. Então, e os personagens também são muito bem relacionáveis. Nossa, o Ryan Gosling nesse filme tá com uma atuação sublime, velho. Sublime. Ele tá no limite entre o drama que ele faz assim momentaneamente, né? Não é um negócio tipo o Drive ou Blade Runner que ele tá sisudo o filme inteiro, assim. Mas ele também não é aquele bobão atrapalhado toda hora que nem no Barbie ou no Dois Caras Legais. Ele tá meio que no meio termo pra mim, porque ele trabalha muito bem com o drama e trabalha muito bem com a comédia. O Ryan Gosling nesse filme tá muito bom e ele tem um dilema muito bom aqui também, que ele não sabe, né, se ele é o cara certo para essa missão, ele não sabe muito bem por que que ele tá ali e quando chega no final e você descobre por que que ele tá ali, do que levou ele a chegar ali, você fica meio triste, porque você entende que ele não era para estar ali de fato, mas ele foi obrigado. E desculpa o spoiler, tá, gente? Ele é meio que obrigado sim, tá? Eu não vou dizer mais ou menos o que aconteceu, mas fica com essa intenção aí na cabeça de que ele foi para a missão, mas sem a intenção de ir, de fato. É mais ou menos isso. Mas enfim, ele tem esse dilema de ir lembrando das coisas que acontecem e perceber que ele não devia estar ali, ele não era o cara certo para estar ali, mas ele é meio que a última esperança da humanidade para que tudo dê certo no final. E tem um outro dilema que, inclusive, para mim é uma das melhores coisas do filme, que é em relação à sua relação com um outro ser alienígena, que é uma pedra, e a relação desses dois é muito boa, é muito carismática, ela é muito verdadeira, velho. A relação entre esses dois personagens, ela é mais verdadeira, sei lá, que mais verdadeira que todas as relações de amizade que eu já tive na minha vida inteira, meu amigo. É coisa desse nível. E, cara, prepare-se porque essa relação aí, ela é muito emocionante, tá? Ela pode te fazer chorar em alguns momentos, me emocionou em vários momentos. Então eu acho que os momentos entre esses dois personagens são extremamente bem feitos. E já que eu falei da pedra, os efeitos visuais estão muito bons, estão muito acertados. Ele é a mescla perfeita entre efeito digital e efeito prático, porque sim,
Tem muita coisa que é feita com efeitos práticos, tá? Aquela nave, ela foi construída de fato. Esse personagem da pedra tem um fantoche por trás também para meio que mostrar o movimento dele em alguns closes que dá para usar de fato, de forma que não pareça muito falsa. Mas ele também é um filme de ficção científica que se passa no espaço. Às vezes ele vai encontrar uma nave alienígena de não sei o que, ele vai parar num outro planeta ou numa estrela. E é inevitável usar efeitos digitais. E felizmente os efeitos digitais aqui estão espetaculares. Não é um negócio que é de outro mundo, não, mas eu acho os efeitos muito caprichados. Sobre o roteiro, ele é um roteiro que é mais palatável, eu diria assim, tá? E justamente por isso eu acho que ele é um filme mais fácil de recomendar. E como eu falei anteriormente, ele é uma ficção científica mais pesada, no sentido que ele explica muitos dos conceitos que tem ali no filme, mas que, ao meu ver, fica mais elegante e mais fácil de ser apreciado, porque isso é um problema em obras para mim, como por exemplo o Interestelar. Antes de qualquer coisa, antes de me julgarem, eu gosto de Interestelar, eu adoro aquele filme. Mas eu tenho problemas com ele e um dos problemas que eu tenho é justamente da forma que ele tenta explicar os conceitos científicos que são tratados no filme. Porque não me desce você, um astronauta explicando para o outro um conceito de buraco de minhoca que um astronauta supostamente já deveria conhecer. Mas aqui a exposição ela é feita de uma forma mais elegante. Ela é feita de uma forma que você conseguiria ver ela sendo feita na vida real. É, por exemplo, o professor explicando alguma coisa para o seu aluno que é meio que um pré-adolescente, ou então o cara que acaba de ser recrutado numa missão, ele está descobrindo os detalhes daquela missão, o cientista que está trabalhando com experimentos, fazendo seus testes e tal. E quando chega no espaço que o cara tá sozinho, poderia ficar um pouquinho esquisito a forma de exposição, né? Mas felizmente, além de ter o contato com vida extraterrestre, eles ficam compartilhando os seus conhecimentos e tal para você ver que, opa, eles têm conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado, mas eles têm conhecimentos diferentes. Então, essa troca aí de conhecimento pode beneficiar eles. Então, é um jeito muito legal de exposição, de fato. E não só isso, como tem um outro elemento que também foi usado em Perdido em Marte, que é o vlog, né? Porque o personagem muitas vezes fica sozinho em frente a uma câmera gravando as coisas que ele vai descobrindo, as coisas que vão acontecendo ao longo do filme, meio que para documentar, né? Eu, como cientista da computação, entendo muito bem disso. A gente tem que documentar isso, tudo que a gente faz, meio que no mesmo instante, né? Para deixar tudo registrado ali. Então, é um negócio extremamente incrível isso que ele faz de se gravar ao longo do filme inteiro. E sobre o embasamento científico, eu não sei se é de fato. Mas como o próprio autor teve embasamento científico no Perdido em Marte para várias coisas, então eu acredito que tenha sim muito embasamento científico para esse filme, o que eu acho muito bom, tá, gente? Eu acho que uma obra de ficção, quando ela tem embasamento em fatos históricos ou científicos, isso faz com que ela ganhe um plus, tá ligado? Não é um requisito assim necessário para que a obra seja boa de fato, não é um atestado de qualidade, mas você botar esses detalhes de pesquisa, de fatos científicos, de coisa e tal, faz com que a obra fique muito mais rica culturalmente e faz com que ciência, por exemplo, fique muito mais acessível para o público, porque é um assunto que para a maioria das pessoas é chato e eu gosto de ver como obras como o Devorador de Estrela retrata a ciência de uma forma que é mais legal, mais divertida.
Mas, enfim, sobre a parte científica é basicamente isso. E o filme tem outros aspectos muito bons também, né? Tem a trilha sonora, que é muito boa, não só a trilha composta, que eu acho sensacional, mas músicas também autorais que são colocadas aqui, eu acho todas muito boas, inclusive toca até Beatles aqui. Tem uma música do Harry Styles que tá tocando em todo lugar, todo mundo tá lembrando do Devoradores de Estrelas por causa dessa música aí. Aí tem a fotografia que é espetacular, é do Greg Fraser, né? Que é o cara que fez Duna, The Batman, Mandalorian. Ele é pra mim um dos grandes caras de fotografia da atualidade, velho. De verdade, esse cara tem cada take nesse filme que é lindo demais. Nossa, velho, eu aposto como esse filme vai estar no Oscar do ano que vem, talvez em várias categorias. Eu acho que ele pode chegar lá pro final do ano com uma força inacreditável. Eu não sei se ele vai ganhar muitos prêmios, né? Até porque tem filmes muito promissores, né? Tem o novo filme do Inharito, tem o Duna Parte 3, que eu já comentei aqui, tem a Rede Social 2, então não sei. Vai ser meio complicado. A gente ainda tá em março aqui, mas eu acho que ele pode chegar com muita força na temporada de premiações, porque é um filme espetacular, um blockbuster de qualidade, um filme original que tá fazendo muito dinheiro. Felizmente tá fazendo muito dinheiro. Então, parabéns, Phil Lord e Christopher Miller, vocês entregaram um filme muito bom. Para o Devorador de Estrelas, eu dou uma nota. Hoje, talvez um 9,5. Por que 9,5 e não 10? Talvez tenha um ou outro personagem que talvez seja subutilizado, né? Tem a Sandra Hüller aqui que ela tá muito bem, mas não sei, talvez ela devesse ter mais tempo de tela. Ou então alguma cena ou outra que fica um pouquinho redundante em alguns aspectos. Mas é tipo, procurar pelo em ovo. Porque no geral esse filme é muito bem feitinho, muito redondinho. E digo mais, tá? Ele tem 2 horas e 35, mas eu queria mais do filme. Se tivesse 3 horas, eu assistiria as 3 horas numa boa. Que filme gostoso e com um final corajoso, tá? Porque chegou perto da reta final do filme, eu não sabia o que ia acontecer no final. Eu achava que poderia ser um final mais padrãozão e tal, e não é um final assim tão padrãozão não, tá? Ele é um filme que tem uma coragem de fazer algo que todo mundo queria que acontecesse com o personagem. Então, felizmente, o final foi muito positivo. O saldo geral do filme é positivo. E tomara que ele não seja o melhor filme do ano, tá, gente? E isso eu digo de uma forma positiva, porque eu quero que tenham mais filmes em 2026, como Devoradores de Estrelas, que é um filmaço. Mas, enfim, talvez ele cresça com o tempo pra mim, pra chegar no nota 10, porque esse filme merece. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e tchau!